Boa noite, segundou, e nós aqui no Melhor da Vida. Você viu que a gente está hoje num ambiente totalmente diferente, né? Olha que ambiente lindo hoje, nós trazendo o Melhor da Vida para você. E aí, preparado para a semana? Né? Que seja uma semana muito abençoada e de muita paz para todos nós. Hoje o programa vai estar recheado de perguntas e eu quero agradecer a todas as pessoas que enviaram as suas perguntas para o nosso programa, né, que nos deu a oportunidade de partilhar um pouquinho da sua história. E você aí que ainda não nos enviou, né, a sua pergunta e que tem vontade, durante todo o programa aparece o número do nosso contato. Entre em contato com nós e não só uma pergunta, também se você tem alguma curiosidade sobre um tema. Nossa, Cris, gostaria que você falasse sobre, vamos dizer um exemplo, depressão, ansiedade, alguma outra coisa. Então nos envie sua sugestão, que a gente vai estar montando um programa e falando sobre isso para você. E é muito importante a gente lembrar que todo dia é um recomeço, né? E quanto mais ferramentas nós tivermos para lidar com esse dia a dia, né, muito mais feliz a gente vai ser. No programa passado, nós tivemos como convidado o Dr. Zardo e nós falamos sobre a influência dos aspectos emocionais sobre o nosso aparelho digestivo e intestino. E foi um assunto assim muito interessante. Daí a gente viu muito bem como a ansiedade e o estresse, eles podem estar influenciando o nosso organismo. E em contrapartida também, como o nosso organismo pode ser influenciado pelas nossas emoções. Um exemplo disso é eu ter um problema no intestino, né? E o meu problema ir sempre progredindo, até eu começar a ter uma depressão por conta disso. E, gente, vou ter que contar uma coisa muito engraçada para vocês. No intervalo do programa com o Dr. Zardo, eu tive que confessar para ele que eu estava um pouco ansiosa, né, por recebê-lo no programa, por conversar com ele, que até me deu uma dor de estômago, né? Então, imagine, isso foi só risada. E lembrei disso para dizer para você como que o nosso organismo sempre funciona como um todo, né? Nada, o que você sente realmente vai refletir em alguma coisa. Daí tá bem acomodado na sua poltrona. Hoje eu tô assim, sabe, muito nesse novo lugar aqui, cheio de expectativas, que logo depois eu vou estar participando de um outro programa. Não sei ainda nem o nome dele, mas já tô na expectativa também que vai ser algo muito bom trazido pela Ju. E vamos partir para nossas perguntas? Então, a primeira pergunta que nós temos hoje: como me livrar das dependências emocionais e seguir em frente, tomar as rédeas da vida? Então, o que é dependência emocional? Eu vou falar para você de uma maneira muito resumida e simples, né? Para você entender. É quando uma pessoa precisa da outra para seu equilíbrio emocional. Ou seja, a minha satisfação pessoal está na outra pessoa. Quando a gente fala de dependência emocional, a gente fala sempre de relacionamento. Mas também pode existir dependência emocional em outros laços familiares e até com amigos. Então, assim, vamos para um rápido intervalinho e voltamos já já falando sobre esse assunto. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam e encontraram a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe.
quem não abre mão de um desafio. Planeta Esporte. Artigos esportivos, da caminhadinha do final de semana ao profissional. Levando a você um mundo mais saudável há 20 anos. Planeta Esporte. Amor pelo esporte. Senhoras e senhores, finalmente chegou o dia, o grande dia, o mais esperado. Hoje está aberta oficialmente a nova loja Matrix Importados no Shopping Paris. A partir de agora, no subsolo desse grande shopping aqui em Ciudad del Este, no Paraguai. E você é nosso convidado. Vem! Voltando ao melhor da vida e hoje falando um pouquinho sobre dependência emocional, como se livrar disso. Como eu falei, eu dei um resumo do que é dependência. Existem sinais, né, que a gente pode perceber se a gente está emocionalmente dependente de alguém. Vamos falar um pouquinho desses sinais? Então, quando eu preciso da aprovação do outro. Então, tudo que eu faço, eu preciso que o outro me aprove. Outro sinal, né? Quando o outro é prioridade na minha vida. Então, tudo que eu penso em fazer, um exemplo assim bem comum, né? Eu faço todo dia em casa arroz com bife. Mas daí as pessoas podem me perguntar, Cris, você gosta de arroz com bife? Não, eu não sei. Talvez eu goste de batata frita, entendeu? Eu sempre imito esse comportamento porque o que é principal para mim é o que o outro gosta, né? Um sentimento também de abandono, um ciúme excessivo. Então a pessoa sente como se ela fosse abandonada a qualquer momento. Então ela está sempre angustiada, né? Porque essa outra pessoa pode encontrar uma pessoa mais interessante, pode encontrar uma pessoa mais bonita. Então isso cria nela um ciúme excessivo também, né? De controle para não perder essa outra pessoa. Não conseguir se imaginar vivendo sem o outro, né? Eu não consigo marcar nada, fazer nada na minha vida sem que essa outra pessoa esteja junto comigo. Outro sinal, uma autoestima muito baixa. Então, eu não me sinto capaz, né, de envolver as pessoas. Eu não me sinto capaz, não me sinto bonita o suficiente, não me sinto inteligente o suficiente para manter aquela pessoa ao meu lado. E nós chegamos ao ponto de relações abusivas, né? As pessoas que sentem isso, que vivem isso, elas sentem como se fosse impossível sair dessa situação, porque elas não conseguem se imaginar sem o outro. Mas, gente, é possível sim. O fato de você reconhecer que esse sentimento que te paralisa é dependência e não amor, isso já abre um caminho para a sua vida. E nós podemos falar, geralmente a gente vai falar, né, nesses casos, de pessoas com uma infância de muita insegurança, né? Pessoas ou que tiveram uma educação muito severa ou que tiveram uma educação muito liberal. Vocês viram, esses são os dois extremos da educação. Mas esses dois extremos podem levar o indivíduo a ter sintomas em comum. Então, essas pessoas, elas buscam ao longo da vida um cuidador. E a grande armadilha na vida delas é elas caírem num relacionamento abusivo. Cris, como sair desse círculo, né? Porque isso se torna um círculo vicioso na vida dessa pessoa. É você se encontrar com você mesmo. É você voltar, né? Teu pensamento, tuas vontades, os seus desejos para você. Quem eu sou? O que eu realmente quero na minha vida?
o que eu gosto, quais são os meus objetivos. Então, é você fazer esse retorno a você. Você vai ver que isso vai te trazer muita liberdade. E, gente, é muito importante, se você não se sentir pronta para dar esse passo em sua direção, busque ajuda. Porque um profissional, nesse momento, ele vai te acolher e ele vai te auxiliar a percorrer esse caminho sem tanta angústia. Você é especial, confia nisso. E se dê a chance de viver o extraordinário na sua vida, que é se conhecer e se amar. Nós temos a segunda pergunta no nosso programa hoje, que ela vem muito de encontro com a primeira. Olha só. Como lidar com os desafios após o divórcio? Então, quando passamos por um divórcio, nós passamos por um luto. Aí você que está aí do outro lado me assistindo agora, você pode dizer, Cris, mas como luto? Não morreu ninguém? Então, espera aí um minutinho que já a gente volta falando sobre isso. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda, aves e peixes, pesca, museu e antiguidades e o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia, é só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa, temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Quer ultra velocidade, a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil. Viarnet Telecom. Tem Frimeza pra todo dia. Que tal um sanduíche recheado de presunto e queijo e um achocolatado para acompanhar? Frimeza, quem experimenta, recomenda. Parece brincadeira, mas os preços da Mega foram hackeados. E não é mentira. Não tem truque, não tem pegadinha. É o evento mais esperado do Paraguai. E só quem vier nesses dias vai entender o que está acontecendo aqui dentro. De 20 a 23 de novembro vai rolar a Hack Friday e os preços da loja inteira estão fora de controle. Mas ó, não dá pra deixar de última hora, porque quando acabar, não tem mais volta. E se você ficar de fora dessa, você vai se arrepender. De volta com o melhor da vida, nesse ambiente maravilhoso, né, gente? Olha, tudo florido, né? Estamos ouvindo aí ao fundo, né,
o movimento na rua, os passarinhos. Então hoje o nosso programa assim está muito mais, vamos dizer assim, muito mais emocionante nesse sentido, né? Muito mais gostoso. E olha só onde que eu tô. Não esqueçam, hein? Que delícia! E nós estávamos falando sobre o divórcio, né? E como é o luto. Então, quando a gente fala em luto, não necessariamente é a morte de alguém na nossa vida. Muitas vezes a gente passa por luto, que nem no caso do divórcio. Então, é a finitude de uma relação, é o fim, muitas vezes, de um amor, é um fim de uma convivência, né? A finitude de uma convivência, às vezes, de muitos anos, de uma história, de objetivos junto. Então, por isso que a gente fala no luto. O luto, a gente pode viver vários lutos durante a nossa vida. Então, a gente pode viver lutos no nosso dia a dia, né, com coisas simples. Por exemplo, quando a gente muda de um emprego, né, e a gente vai para um emprego novo, quando a gente mora a vida inteira numa casa, nasci nessa casa, passei minha infância e vou mudar de casa, quando a gente tem alguma decepção com um amigo e daí a gente termina aquela amizade. Então, todas essas situações formam um luto na nossa vida. E quando a gente fala de luto, vamos falar, né, que no luto a gente tem fases. Então, o que seriam essas fases? Então, primeiro seria a negação. Segundo, né, seria a raiva. O terceiro seria a barganha. O quarto seria a depressão. E o quinto seria a aceitação. Como que a gente pode trazer essas fases do luto para o fim de um relacionamento? Então, quando, né, a gente fala no luto em negação, é aquela fase, né, que a gente pensa assim, nossa, eu não vou me separar, isso não vai acontecer. A gente briga, né, a gente já teve outras brigas antes, então, né, logo, logo isso vai se resolver. Amanhã é outro dia, né? Quando a gente fala em raiva, né? Então, é aquela fase que a gente pensa assim, ai, que raiva, olha o que essa pessoa fez comigo, olha isso que eu vivi. Meu Deus, daí a gente fica com raiva de tudo. E daí a gente vai falar em barganha, né? O que é a barganha? É quando a gente olha para o nosso relacionamento e pensa assim, puxa, será que se aquele dia eu tivesse feito diferente, a gente ainda teria conseguido conciliar nosso casamento? Nossa, será que se ele tivesse reconhecido, né, e me pedido desculpa naquele dia, talvez a gente ainda estivesse juntos? Será que se a gente tivesse mudado de cidade? Então essa é a fase da barganha com você mesmo. E depois vem a depressão, que é a fase da tristeza. É quando realmente você vê que teve fim, que como é triste, aí vem aquele sentimento, né? Eu não consegui dar conta. O que eu fiz, né? Não consegui, né, que o meu casamento fosse adiante. Então existe uma tristeza, uma culpa nisso tudo. E nós vamos passar para a fase seguinte, que é a aceitação. É quando finalmente eu acordo e eu vejo assim, puxa, me separei. E agora, né? Eu preciso aceitar que eu não consigo, né, reescrever isso tudo que eu já passei, mas e daqui para frente? Então, passar por essa fase da aceitação, né, não quer dizer que você não vai ter desafios. Sim, vão ter desafios ainda, como os filhos, muitas vezes financeiro, profissionais, de mudança de casa, de mudança de ambiente. E o que é importante? A partir desse momento, você ter uma relação com a pessoa que é mais importante. Vamos falar lá o que a gente falou na primeira pergunta, que é você mesmo. É você se voltar para você. É você ter uma relação muito saudável com você mesmo nesse momento. E a partir daí, você se abrir para novas coisas. Porque, gente, nós sabemos que quando tem o desconhecido, acabou isso de anos e agora eu vou para o desconhecido. Isso gera medo. Não é só em você, isso gera medo em todo mundo. O desconhecido sempre vai gerar medo. Mas sabe aquela frase que a gente ouve sempre?
que primeiro você dá o passo e depois Deus coloca o chão, o que isso quer dizer? Confiar. Às vezes, a gente precisa confiar e transformar esse medo que a gente sente do novo numa oportunidade. Uma oportunidade de viver coisas novas, uma oportunidade de ter novas relações, uma oportunidade de pegar a sua vida e reescrever, escrever uma nova história para você. Então isso é muito importante. Vai lá que você pode estar vencendo todos aqueles outros desafios de uma maneira muito mais tranquila e começar uma vida muito, muito mais feliz. Tá? Voltamos já, depois dos nossos intervalos. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam e encontraram a Dona Onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. De volta no nosso Melhor da Vida, nesse ambiente maravilhoso. E vamos responder a nossa terceira pergunta de hoje. Então, você entregou os seus negócios em uma fase difícil emocional para um filho e ele não presta contas, não tem controle. Você vê que a tua empresa está sem controle. Ele governa seu patrimônio e você. Vocês perceberam que as 3 perguntas hoje do nosso programa, elas vão de encontro a uma coisa só, que é esse reencontro que nós precisamos ter com nós mesmos? Então, para responder essa questão, primeiro eu teria que perguntar para você, o que te levou a tomar essa decisão de entregar tudo para o seu filho? Aí você pode me dizer assim, Cris, era um momento muito difícil, eu não conseguia lidar com aquilo. E daí, a gente tem que pensar um pouquinho em como a gente vê os nossos filhos. Porque muitas vezes nós vemos os nossos filhos aptos a enfrentar tudo.
né? A gente já vê eles com uma maturidade de cuidar de algumas coisas. E nós não percebemos realmente como nossos filhos são. Um exemplo disso, né, não indo muito longe, é quando a pedagoga liga, né, para um pai e fala assim: paizinho, eu preciso que você venha na escola porque seu filho hoje, ele aprontou muito, ele desrespeitou a professora, né? Então a gente vai ter que suspender ele, mas eu preciso conversar com você. Tem muitos pais que automaticamente eles dizem: não, meu filho não fez isso, meu filho não se comporta dessa maneira. Aí esse pai vai no colégio, ele lá tem os fatos, né, que realmente o filho fez, mas ele volta para casa e ele ainda continua com aquela coisa. Nossa, é as amizades do meu filho. Alguém está influenciando ele, né? Ele nunca teria esse tipo de comportamento. Então, gente, o que é muito importante? A gente olhar realmente para os nossos filhos. Porque lembra, nós somos imperfeitos, nós temos qualidades e defeitos. Então, como que a gente ia gerar algo perfeito? Não existe uma pessoa perfeita. Então, os nossos filhos, às vezes, têm dificuldades. E a gente tem que olhar para isso, porque a gente pode ajudar eles e deve ajudar eles a amadurecer emocionalmente, a amadurecer profissionalmente, a amadurecer no sentido de lidar com dinheiro, né? Então, você tem, né, você que me enviou essa pergunta, em pensar tudo isso, né? O que te levou a entregar tudo isso para o teu filho? E uma coisa muito importante, aí eu vou falar para você que a gente vai estar voltando a todas as outras questões anteriores que eu respondi, né? Tanto a primeira quanto a segunda pergunta. É preciso você se sentir forte. É preciso, se você passou por uma situação difícil, é preciso você primeiro se resolver nessa questão, né? Você se fortalecer, você olhar para o que você passou e você, né, se sentir pronto, resolvi isso na minha vida. Aí sim, você começar a lidar com isso que você deixou para o teu filho, né? Vamos dizer que hoje você tem um prato de sopa quente na tua mão. E o que a gente faz quando a gente tem um prato de sopa quente? A gente não põe a colher lá no meio e vai comer. Vamos, né, queimar a boca. Então, um prato de sopa quente, nós precisamos ir comendo pelas bordas, ir comendo pelas beiradas, com calma. E é assim que você vai ter que entrar nessa situação, como se você estivesse comendo um prato de sopa quente. Com cautela, você vai ter que mostrar para o seu filho primeiro que você se resolveu, que você está bem. E a partir disso, você ir trazendo de novo, ocupando o seu papel, né? Porque se ele não te dá contas de nada, é porque ele já não te vê mais com o papel de pai e de mãe, né? Ele acha que ele não precisa. Então você precisa ocupar esse papel novamente e ele o papel de filho. E daí vocês começarem a conversar, você começar a pedir essa prestação de conta. Então isso vai ser um trabalho que não vai ser um trabalho que você vai conseguir fazer de um dia para a noite. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que se determinar a fazer esse trabalho agora com seu filho. E mais uma vez eu volto a dizer, se você não se sente à vontade de fazer esse trabalho, ainda não se sente, não, precisa ainda resolver algumas coisas, busque ajuda nesse momento, né? Que você vai ver como que você pode trilhar esse caminho e ver outras possibilidades, nossa, muito mais rápido, com muito menos tristeza, com muito menos angústia. E hoje nós estamos terminando o nosso programa e eu queria deixar algo para você. Lembra quando a gente fala, né, a gente ouvia isso quando você estudava, quando a gente participava daquelas palestras motivacionais, sempre alguém dizia que era importante a gente ir para o trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, sempre por um caminho diferente. E eu vou arriscar dizer para você uma outra coisa, que pode ser a grande sacada na nossa vida. É que sempre vá ao teu trabalho, à tua faculdade,
a tua escola pelo mesmo caminho, mas todo dia veja algo diferente no teu caminho. Porque se a gente trazer isso para a nossa vida, nós não mudamos todo dia de parceiro, nós não mudamos todo dia de filhos, nós não mudamos todo dia de casa, de trabalho. Então, por que não olharmos todo dia para o que é nosso com um olhar diferente e descobrir algo novo e bom, como hoje a gente está nesse lugar lindo? Pensa nisso. Uma ótima semana para vocês e até segunda que vem.